Olá pessoal, tudo bom, gente? Olha só, gente, eu recebi um convite, tá, da professora Analide, tá? E esse convite para mim soou muito bem, foi com muita satisfação receber esse convite. E ela me falou que está desenvolvendo um trabalho na escola, né? Vocês, alunos do ensino médio, e que queria finalizar, né? Fazer essa culminância desse trabalho, né? O coroamento final, justamente com uma palavrinha de alguém de fora da escola, né? E ela falou que tem muitos alunos, né, que realmente têm até o sonho, né, de ingressar nas carreiras de polícia, né, seja da Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal, Polícia Federal, enfim, área de segurança, tá? Então, eu não poderia jamais, né, me refutar esse convite, né, de falar com vocês, tá? Então, meu nome é Aldenir Lins, tá? Hoje eu sou perito oficial da Polícia Civil aqui da Paraíba. Entrei foi o último concurso que aconteceu, que foi em 2008, tá? Esse concurso aconteceu em 2008 e ao passar dos anos, né, a gente foi sendo nomeado e hoje eu estou exercendo a função. Mas, de antemão, eu queria falar para vocês, contar mais ou menos uma historiazinha, né? Um passado aí, como é que eu cheguei até a essa função, né? Ao cargo de perito, já que não é assim tão numeroso, né? Questão de vagas, né? A gente vê, acho que dificilmente se conhece pessoalmente algum perito criminal, né? Já que o número, quadro, né, é relativamente restrito quando comparado ao efetivo, né, de outras corporações, né, principalmente Polícia Militar, que a gente vê que tem um número bem maior de profissionais. Então veja só, eu conheço a professora Analide, né, acho que desde 2009, 2010, que a gente trabalhou junto, né, na escola pública, né. Então, eu sou professor, ainda hoje, trabalhei muitos anos como professor na escola pública e trabalhei dessas passagens pela escola pública, né? Eu trabalhei com a professora Analide, acho que lá na escola Tarsila Barbosa, né? Lá no Grotão. E foi lá que a gente se conheceu e, evidentemente, desenvolvendo os trabalhos. E agora há pouco, né, eu tive realmente essa satisfação, né, de receber uma ligação dela e ela me convidando para participar desse coroamento, né, desse trabalho que ela realiza com vocês. Então veja só, dentro de tantos cargos, né, que eu já exerci, tá? E aí hoje eu estou realmente assim profissionalmente realizado, gente, com o trabalho que eu desenvolvo, tá? Mas tem uma história realmente bem longa, tá? E eu vou passar um pouquinho para vocês, tá? Hoje eu estou fazendo essa gravação, mas gostaria que em breve, né, após passar esse momento aí de pandemia, que as aulas voltarem à sua normalidade, né, todo mundo sala de aula, então será até um prazer eu poder conversar com vocês pessoalmente, aí na sua escola, tá? Faço questão de comparecer aí para que a gente possa bater um papo assim mais interativo. Porque quando a gente faz assim um vídeo, né, fica muito aquela coisa assim muito monóloga, né? Então só eu falo, então muitas vezes não consigo tirar a dúvida, né, de muita gente. E quando a gente está presencial, então a gente interage, né? Então a gente abre espaço, muitos alunos começam a tirar suas dúvidas, né? Fazer alguns questionamentos, tá? Como é que foi, o que é que acontece, né? Tem algumas dúvidas. E aí eu ainda pedi até para a professora Analine, né, que ela disse assim, pô, me dê pelo menos algumas perguntas, algumas curiosidades que os alunos têm com relação à carreira, né, minha carreira policial, fica até mais fácil, né, para que eu possa direcionar, né, pelo menos as minhas palavras, né, direcionar de forma melhor para vocês, tá? Então, gente, vou começar lá do início, tá? Então, onde tudo começou, tá ok? Então, eu moro aqui em João Pessoa, não sou daqui, natural de João Pessoa, tá? Nasci no interior, moro aqui em João Pessoa há 33 anos, tá? Vim logo cedo para cá e sempre fui aluno de escola pública, tá? Porque muitas vezes o pessoal vê alguém quando ocupa, passa num concurso, né?
E às vezes a pessoa acha assim, não, eu acho que os concursos são muito difíceis, eu acho que só quem consegue passar é quem está na rede privada, quem faz cursinho, né? E aí, gente, eu vou falar para vocês realmente, relatar aqui a minha história. Não teve em nenhum momento escola particular, não teve em nenhum momento cursinho, tá? Até porque eu não tinha condições, tá? Então, sempre fui de classe, realmente, financeiramente a classe baixa, né? Sempre fui pobre. E aí não tinha realmente condições de bancar escola particular. Então, desde o início do ensino fundamental, o ensino médio, tá? Fiz tudo em escola pública. Pra você ter uma ideia, quando eu concluí o ensino médio, concluí numa escola pública aqui no bairro de Mangabeira, tá? Aqui em João Pessoa, no bairro de Mangabeira. Concluí o ensino médio, e aí o que é que acontece? Naquela época, década de 90, você só tinha duas opções para ingressar no ensino superior. Ou você passava na Universidade Federal, né, através do vestibular, ou à época tinha a Unip, que era particular. Então, aquelas famílias, né, que tinham condições, né, mais abastadas, muitas vezes elas se ingressavam para fazer universidade particular. Então, naquela época só tinha essas duas opções. Hoje não, hoje a gente vê que existe uma quantidade enorme, né, de universidades e faculdades, tá, privadas, que oferece aí ensino, inclusive hoje ensino à distância, que na década de 90 a gente nem sabia, nem sonhava o que era isso, tá? Até porque a gente nem computador tinha acesso. Então o que acontece? Minha única opção era, já que não tinha dinheiro, era tentar a Universidade Federal, tá? O EPB não existe em João Pessoa, o EPB à época era destinado apenas para os interiores, né? Então todos os campos da UEPB era no interior. E aí o que é que acontece? Para a gente aqui só tinha opção da Universidade Federal, e aí não tinha outro caminho, né? Então estudei mais ou menos para entrar na universidade, né? Terminei o ensino médio, não era aquele aluno aplicado, aquele aluno top, tá? Nunca fui um aluno sempre mediano, tá? Conseguia, nunca fui destaque em nenhuma disciplina, tá? Mas conseguia ser aquele aluno que conseguia estar assim na média, né? Realmente em todas as disciplinas. E aí o que acontece? Quando eu terminei, aí eu fui parar realmente e analisar direitinho. Cara, só tem um caminho principalmente pra gente, né? Que é pobre. Então era o quê? Estudar, cara. Não tem outro caminho. Então eu via a questão do mercado de trabalho, trabalhar no comércio, tranquilo, beleza, trabalho bacana, mas eu queria assim um pouquinho mais, tá? Então eu sempre sonhava realmente com essa questão da carreira policial. Isso aí foi um sonho antigo, tá? Eu acho que desde criança, tá? É tanto que, só para você ter uma ideia, eu fiz questão de me alistar no Exército, né? E fiz questão de servir, já para começar mais ou menos sentir o gostinho como era a carreira, né, do militarismo, né, como era a carreira que se assemelha à carreira policial, né. Então, passei 4 anos no Exército, tá, como soldado, tá, e foi até do Regimento de Cavalaria, lá em Bahia. Então, durante esse tempo, eu já sentia um pouquinho que dava dificuldade para estudar, porque era o dia todo indo no quartel, tirando plantão, aquelas coisas todas, mas nunca baixei a guarda. Falando, não, tem que estudar. Então, eu sempre digo para todo mundo, o maior ato de rebeldia, né, para a classe pobre é estudar, tá? Porque o conhecimento é algo que ninguém te tira, ninguém te rouba, ninguém te impede de você fazer realmente, realizar teus sonhos, né, teus desejos, quando você estuda. É algo realmente que você pode dizer que é privativo seu. Ninguém te deu, é uma luta sua que ninguém vai te roubar, tá? O cara pode te roubar todos os teus pertences, mas o teu conhecimento é algo que vai ficar contigo para a vida inteira, tá? Então, mesmo naquela época de quartel, mas consegui manter estudo, tá? Saí do quartel, aí tem que entrar na universidade, e aí estudei aproximadamente 7 meses, isso sozinho, né?
não, nunca fui para cursinho, e na década de 90 era muito difícil entrar na universidade por causa da concorrência, né? Existia uma concorrência porque era a única universidade pública que existia aqui em João Pessoa, né? E a outra era particular. Então, particular eu nem me atrevia, né? Porque não tinha condições de pagar. Então, resultado, sentei e aí me agarrar com material. Livro praticamente não tinha. Naquela época a gente não tinha internet, tá? Então não era muito fácil. E eu estudava muito pelo material que eu tinha da escola, desde o ensino médio. Então eu sempre tive uma ideia de guardar os materiais, né, dos anos anteriores. Então eu tinha guardado tantos livros, cadernos, principalmente os cadernos, né? Desde o primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino médio, estava tudo comigo, né? E aí o que é que acontece? Quando eu terminei o ensino médio, praticamente eu refiz, né? Eu fui estudar tudo de novo pelos cadernos que tinha. Alguns livros, algumas vezes eu saía para a biblioteca, né? Então a biblioteca na época que eu frequentava era do Espaço Cultural. Então, para que eu pudesse ter acesso muitas vezes a algum livro, né, já que não existe internet, então eu ia até o Espaço Cultural, eu ia só naquele, também tinha que pegar ônibus, nunca fui privilegiado de ter carro próprio na época de estudante, e estudei durante mais ou menos uns 6, 7 meses, tá? E aí chegou o vestibular e eu fiz vestibular apenas uma vez, tá? E passei nessa primeira vez, e quando a gente passa, muita gente diz assim, teve sorte, né? Não é sorte não, ninguém sabe quanto é que você estudou, né? Quanto você se preparou para poder ter sorte. Então, quando você treina, quando você prepara, quando você estuda, quando você está realmente preparado, aí você vai conseguir seu objetivo. Aí vai ter muita gente que não conhece a tua história, vai dizer, tu tivesse sorte, né? Passou no concurso, passou no vestibular, conseguiu algo extraordinário. Então, gente, toda vez que você treina, estuda, pratica, aí sim, você lá na frente vai ter a sorte. Mas ninguém sabe realmente quanto foi o esforço, né, para que essa sorte viesse, né? Porque de sorte realmente não é trabalho, luta. E aí passei, fiz a universidade, né? Fui fazer o curso que era um curso que eu queria fazer, que eu queria ser também professor. Fui fazer o curso de Geografia, sou professor de Geografia ainda até hoje, tá? E aí consegui fazer, terminei dentro do prazo, né? Dos 5 anos, também nunca tive problema dentro da universidade. Mesmo naquela época, o que é que acontece? Aí eu tive que, assim, já estava adulto, né? Maior, já tinha que começar a bancar com alguma despesa, né? E aí o que acontece? Trabalhei no comércio. E aí, gente, só para você ter uma ideia, eu trabalhava no comércio de 8 da manhã às 18 horas, né? Tinha só aquele intervalozinho de 2 horas de almoço, que tinha que almoçar pelo centro mesmo. E às 18 horas pegava um ônibus e ia direto para a universidade. Então não tinha aqui em casa. Naquela época a gente ainda conseguia jantar no restaurante universitário, né? No RU, famoso RU. Então hoje não, hoje é mais limitado, mas na época não, a gente conseguia dar o nome e era um dos benefícios sociais, né, que eu comecei a ter direito, né? Foi justamente, primeiro, a universidade pública. Uma coisa que eu fiz muito uso era a carteira de estudante, né, para nesse deslocamento aí de casa, trabalho, universidade. E ainda tinha direito a essa questão da alimentação, da janta. Então, gente, eu saía de casa por volta de 6h30 da manhã, né, morava em Mangabeira, né, na época, e só chegava em casa de aproximadamente 11 horas da noite. Todos os dias era essa rotina, tá? E aí, pegava o ônibus, na universidade jantava e aí ficava. Estudava, tinha aula até 10 horas, pegava ônibus de novo para voltar para Mangabeira, e aí chegava em casa por volta de 11 horas. E eu sempre que chegava em casa, gente, eu nunca fui daquele direto de não dormir, não. Então, eu sempre fazia uma revisãozinha da aula que eu tinha visto na universidade. Uma revisãozinha rápida, coisa de 30 minutos, somente. Não era aquela coisa, aquele aluno aplicar todo, não. Sempre fazia uma revisãozinha e, mais ou menos assim, atentando, que eu disse assim, caramba, é a única forma que eu tenho agora eu estudo. E esse curso aqui vai ter que ser minha salvação. Senão,
comércio bacana, eu gostava do trabalho, eu disse assim, mas eu quero algo assim que me dê uma maior comodidade, tá? E aí o que acontece? Quando eu terminei o curso, tá? Aí, isso acho que em 99, início de 2000, o ano era isso, 2000, inclusive eu terminei até o curso, né? Um pouco já fora de faixa etária, que muita gente terminou até mais novo que eu. E eu não, ainda demorei um pouco, também atrasei antes de entrar na universidade, essa questão da época do quartel, terminou me atrasando também, mas sempre estudando, né? Era a única coisa que eu tinha em mente, era ter que concluir isso. Resultado, terminei e aí de imediato comecei já a buscar a questão de ser professor. Dentro da própria universidade eu já começava a pleitear alguns estágios, né? Fui atrás, fiz estágio no Colégio do Estado, mas assim que eu terminei, depois que estava com o diploma na mão, eu falei, poxa, agora eu quero um emprego estável. Eu não quero ficar como um contratado, né, do Estado, da Prefeitura, porque era aquele vínculo, né, que é temporário, né? Vocês sabem que aí na escola de vocês deve ter muitos professores, são professores temporários, né? Então, eu disse assim, cara, eu não queria ficar na condição de ser temporário, eu queria ficar na condição de efetivo. E a única forma de ser efetivo é fazer concurso. E aí, o que é que acontece? Imagina, eu ainda trabalhando no comércio, tentando conciliar com fazer algum estágio, né, como professor, terminei a universidade, então aí eu já tinha a noite livre. Então, foi pronto, agora é a oportunidade. Então, o dia inteiro trabalho, e quando chegava a noite, não tinha outra coisa, né? Então, estudo. A gente não tinha assim tantas opções de lazer. Hoje não, hoje a gente vê que a gente tem um computador com internet, a gente termina às vezes se prendendo muito, né? A gente se liga muito nisso e a gente termina que passa o tempo. Mas como não tinha, o que é que acontece? Então, consegui alguns livros emprestados, tá? Porque como estava meio ruim ainda, das pernas ainda, né? Do dinheiro, então consegui alguns livros emprestados. E aí o que acontece? Eu comecei a estudar pleiteando a função cargo de professor, tá? E aí estudei, fiz um plano de estudo para mim, que isso é uma coisa que, lógico, que cada um tem uma forma de aprender, tem muitos que aprendem mais com a questão do audiovisual, outro é só escutando, outro é lendo, então é relativo, cada um tem sua própria dinâmica, né, para poder estudar e conseguir captar, compreender e aprender, né, os ensinamentos. Então eu criei meu próprio método de estudo, tá? Que um dia, quando a gente tiver presencialmente, né, quando a gente tiver tudo junto, eu posso dar umas dicas para vocês de como estudar para concurso, porque é uma luta grande hoje se passar nos concursos, que é muito concorrido. Então a gente tem que ter técnica, tem que desenvolver alguns mecanismos para fazer a diferença. E eu criei o meu, então não tinha outra opção, criei meu métodozinho para estudar, tá? E sempre lendo. Era a ideia de pegar livro, pegava apostilas, né? Hoje ninguém nem se fala mais em apostila, mas na época a gente usava muito. E aí o que acontece? Eu comecei a minha carreira de concurseiro, sabe quando? Em 2001. Em 2001 eu comecei minha carreira de concurseiro. Falei, pronto, agora terminei a universidade, agora eu vou tentar sair do comércio, porque eu tenho que ter uma condição para estudar para o que eu quero. Então eu tinha em mente o seguinte, eu vou galgando, né, passos para que me ofereça condições melhores para estudar, até chegar realmente onde eu cheguei hoje. Então, primeiro, consegui dar aula já no colégio particular. Comecei colégio particular nos bancários, né? Isso em 2001 para 2002. Saí do comércio, porque aí eu consegui agora realmente já reunir o quê? Mais tempo para estudar. Então, era uma estratégia que eu tinha. Só assim, eu não vou passar aqui de onde eu estou da base já para o topo. Eu falei, é muita audácia minha. Então, o que é que eu vou fazer? Que eu vou devagarzinho, o que é que acontece? Vou tentando me estabilizar, tá? E aí eu vou conseguindo mais tempo e vou fazendo o que? Meu programa de estudo até chegar lá onde eu quero. Mas já com o olho exatamente no que eu queria, né? Que é o que eu estou hoje.
Então, o que acontece? Consegui sair do comércio, comecei a dar aula, só que nessa época eu já casei, né? Aí depois já vem a questão dos filhos, e aí é que eu precisava estar atento à questão de quê? Dedicação, trabalho, não podia perder o emprego, né? Mas ao mesmo tempo confinado nos estudos. Então eu era muito obstinado para isso. E aí o que acontece? A primeira coisa, gente, para quem quer seguir, quem quer almejar, quem quer conquistar realmente sua vaga lá na sombra, tá? É ter disciplina. A disciplina, gente, para mim, é a base de tudo. É o princípio. Se não tiver disciplina, primeiro, você tem que saber o que é que você quer. O que é que você quer na vida, tá? Segundo, fazer uma estratégia, né? Sua estratégia o seu planejamento. Eu quero isso, aí eu tenho que traçar agora o meu caminho. Como é que eu vou chegar lá, certo? Então você tem que traçar realmente isso aí. Aí você tem esse caminho, sabe como vai fazer? Agora o quê? A disciplina. Você tem que ser disciplinado, você tem que se organizar, você consegue orar. Olha, uma coisa que eu não aceito ouvir das pessoas é dizer que não tem tempo. Não, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer, ou seja, sabe o que é isso? Isso é falta de disciplina. E a gente, assim, resumindo, sabe o que é a disciplina para alguns? É vergonha na cara mesmo, cara. Eu vou falar para vocês, tem que ter disciplina, ter vergonha na cara, não ter desculpa. Não tenho tempo. Cara, tem tempo, cara. O que você talvez não tenha é planejamento e nem a força de vontade. Então, se você não tiver isso, você não vai chegar a lugar nenhum, não. Viu? Então, você tem que ter força de vontade, tem que ser objetivo com as coisas, tem sua disciplina, forma teu planejamento de trabalho, de estudo, de treino, seja lá o que é que você quer ser lá na frente. E aí eu comecei a traçar isso. E aí estudei. No primeiro concurso que eu fiz, eu não passei, tá? E aí é o que todo mundo diz assim, caramba, é um banho de água fria danado, né? Você estudou, a gente estudou um pouquinho, aí acha que estudou muito. Aí acha que já estudei demais. Eu tinha estudado para esse primeiro concurso, eu acho que eu tinha estudado uns 4 ou 5 meses para o concurso de educação. E aí não passei. Aí, cara, eu fiquei, caramba, será que a realidade é essa? Será que não passar é normal? Será que eu estou ruim mesmo? Como é que tá? E aí eu conversava com outras pessoas que realmente já tinham conseguido passar, e elas diziam, olha, você não tem que fazer para passar de primeiro, você tem que fazer o concurso até passar. Então, não sei o que levou o primeiro tombo. Então, gente, eu não vou ser hipócrita aqui, dizer para vocês que você estuda, você vai passar do primeiro, né? É fácil demais. Não é fácil, não. Tem um caminho muito árduo tem que batalhar mesmo. Nem sempre a gente vai passar de primeira no que quer, no concurso que a gente quer. Então, quando passei uns 4, 5 meses estudando no primeiro, não passei. Mas conhecimento é o seguinte, conhecimento assim, é um acúmulo. É uma bagagem que você vai acumulando. Você diz assim, tinha uns colegas meus que alguns, né, que estudaram e disseram assim, caramba, perdi meu tempo, estudei e não passei. Aí eu falava, caramba, não é perder tempo, cara. Porque aquele conhecimento que você adquiriu naqueles 4, 5 meses, ele não se desfez, né? Então ele fica. Então a gente vai acumulando, certo? A gente vai acumulando conhecimento. E aí o que é que eu fiz? Eu vou estudar tudo de novo para o próximo concurso. E continuei estudando. Continuei sem nem ter concurso aberto. Porque a gente não deve esperar sair o edital para começar a estudar. A gente tem que começar a estudar bem antes. Então, comecei a desenvolver meu planejamento, minha técnica, e comecei a estudar. Eu falei, não sei nem quando é que vai ter um concurso, mas eu já vou começar a estudar desde já. E aí eu lembro que quando foi, acho que 2003, teve um concurso da Prefeitura de Bahia, concurso para educação. Sim, só lembrando um pouquinho, teve um antes que foi um da CBTU. Era fora assim meio do foco, né, que eu estava me preparando para a educação, e eu fiz da CBTU, né, passei, mas terminou que houve algumas mudanças na CBTU e não chamaram, e não convocaram, né, ninguém desse concurso, né. Hoje em dia não, a gente vai na justiça, né, que a gente sabe que é obrigado a chamar, mas naquela época a gente nem atentava para isso, e resultado, a gente não foi chamado. E aí eu continuei. Quando foi em 2003, aí eu estava já com uma bagagemzinha, mais ou menos, de concurso para educação, né? Então já estava com estudo, já estava com muito mais de ano e meio. O primeiro concurso eu fiz com 4, 5 meses,
Quando chegou de Bahia em 2008, eu já tinha o quê? Mais de 1 ano e meio de estudo. Resultado, quando saiu o resultado, primeiro colocado. Tá? Então, para mim, foi uma felicidade enorme, né? Ou seja, depois de tanta batalha, eu disse assim, caramba, o estudo vai resolver assim minha vida agora, vai dar um salto muito grande. Não é ainda o que eu quero no final, mas já vai me dar o quê? Uma estabilidade. Disse assim, agora eu vou estar estável, né, como concursado, e aí agora é que eu vou ter condições mais ainda de quê? De estudar. E aí, continuei. Então, tomei posse, comecei a trabalhar em Bahia, na prefeitura, né? E disse assim, mas continuando, porque como estava casado, com filho, né? A despesa, essas coisas todas, então não podia ficar só com aquela renda. Aí comecei a conseguir já outros colégios particulares. Naquela época, os cursinhos para vestibular também era legal. Então, comecei já a montar um pouquinho, sabe, de estrutura financeira. Eu pensava na estrutura financeira, não era para comprar os meus bens, não, era principalmente para ter condições de comprar livro e tentar estudar. E aí consegui, né? Então eu ficava na escola pública, né, lá de Bahia, colégios particulares, cursinho, e o tempinho que eu tinha era o quê? Estudar, tá? Então, estudei para danado, só que eu tinha outra coisa, assim, eu tinha muito o sonho, né? Eu disse, caramba, eu quero entrar também, meu sonho era entrar na polícia. Aí surgiu um concurso para a Polícia Rodoviária Federal em 2004. E eu vinha já com minha trajetória de que estudando para educação. Eu disse assim, eu acho que agora já dá para eu começar a focar no que eu quero, que é o concurso da polícia. Então eu já consegui um pouquinho mais de tempo. E aí comecei a estudar, né? Finalzinho de 2003 para 2004, aí eu comecei a estudar para a PRF, na Rodoviária Federal. E quando chegou, agora foi muito rápido, né? Saiu o edital e as provas e resultado. Eu não consegui entrar, fiquei pertinho, mas não deu. Aí eu falei, pô, tô pertinho, tô no caminho certo, né? Ou seja, eu vou conseguir depois. Aí, resultado, como eu tinha estudado para a PRF e tinha estudado muito trânsito, né? Legislação de trânsito, essas coisas, então eu estava com conhecimento assim meio acumulado, já dividido, educação e trânsito. Aí, resultado, abriu o concurso em 2004, finalzinho de 2003 para 2004, né? Por aí. Aí o concurso aqui da época era chamado de ST-Trans, que é a CEMOB hoje, né? Os amarelinhos, todo mundo conhece. E como eu estava já com um certo conhecimento, né, um acúmulo já na parte de trânsito, tinha estudado para a PRF, eu falei, eu vou fazer o da ST-Trans, à época, né? Hoje é que é CEMOB. Porque lá eu vou ter também o quê? Eu já vou conseguir sair um pouquinho da escola privada, que cobra muito, aí eu fico com a escola pública de Bahia, se eu conseguir passar, eu fico na ST-Trans, e aí eu vou ter o quê? Mais tempo para me dedicar a estudar. Aí, resultado, aí eu foquei na ST-Trans mesmo, estudei. Resultado, quando saiu o concurso, aprovado, né? Aprovado, classificação bem bacana, já bem bom. Ou seja, aí o pessoal, né, algumas figuras da época da universidade, mas rapaz, tu tivesse sorte mesmo, cara, tu já passasse em 2 concursos, cara. Eu falei, sorte demais, cara. Ninguém sabia, né, quanto tempo eu não vinha estudando. Quantas vezes eu não estudava até adormecer em cima do livro. Então eu levava o livro para a cama, ficava lendo, estudando até adormecer, né? Mas era a rotina. E aí, o que é que acontece? Passei, aí em 2004, aí já assumi, né, o cargo. Eu trabalhava até na parte de fiscalização de transporte, né, da ST-Trans. E aí, eu disse, pronto, agora já melhorou. Com 2 concursos efetivos, então a coisa tá bacaninha. Quando foi com poucos meses depois, abriu o concurso para o Estado, para a educação. Aí eu falei, vou fazer também, né? Aí eu falei, depois eu vejo se eu escolho, não dá para ficar em 3, né? A gente só podia ficar em 2. Aí, resultado, terminei fazendo, aí aprovado de novo para o concurso do Estado, né? E o pessoal, é sorte. Eu digo, é sorte, você não sabe quanto é que eu estou ralando para estudar para danado, né, em cima disso aí. Então, resultado, consegui passar no Estado. Aí eu fui fazer a análise assim, comparar qual era o salário, né? O salário da ST-Trans era o maior na época, maior do que da educação. Aí tinha o de Bahia, que eu já estava já com uns 2 anos já, então já estava bem tranquilo lá.
e o do Estado era menor para inicial. Então o resultado, eu disse, não, não vou querer do Estado não. Você já estava até me dando o luxo de escolher, né? Falou, não vou assumir do Estado não. Então eu vou buscar ainda o meu objetivo. Aí continuei estudando, nunca parei de estudar para concurso, né? Às vezes diminuía o ritmo, tá? E ficava, mas eu disse, não, eu vou conseguir, não tem... Eu sei que eu queria que fosse rápido, né? Mas assim, as minhas condições não davam, então eu continuar numa cadênciazinha de estudo, mantendo. E aí o que acontece? Quando chega 2008 é como teve acho que dois concursos. Teve o da educação para a prefeitura de João Pessoa, que pagava bem, né? Os carambas, por ser efetivo na prefeitura de João Pessoa era meu sonho, né? E 2008 também saiu o edital para a polícia, justamente para essa daqui, para a Polícia Civil daqui, que foi esse concurso que eu fiz. Eu falei, vou fazer, cara. Cara, aí sim. Aí eu tava, diga aí, trabalhando em colégio particular, porque tinha que trabalhar, porque eu estava casado e a despesa é grande. Trabalhava na ST Trans, naquela época eu trabalhava à noite. Trabalhei muito tempo ali no terminal de integração, acho que vocês conhecem, né? Integração lá no Varadouro. E trabalhando na ST Trans, Prefeitura de Bahia e colégio particular. Então eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. De manhã, colégio particular, à tarde ia para Bahia, escola pública, e à noite era ST Trans. A ST Trans, como eu tinha mais um pouquinho de folga, quando eu parava um minutinho, livro na mão, começava a dar uma estudada, né? Aí resultado, tranquilo, trabalhando para dar nada, né? Feito louco, mas já com o meu método de estudo, já que estava me consagrando, dando certo, né? Então, disse, caramba, tá tranquilo. Nesse meio, fiz outro concurso para o Estado, só para ver como é que estava, né, meu desempenho, porque o ideal é quando a gente é estudante, quando está estudando para o concurso, né, quando é concurseiro, é fazer prova, ver como é que você está, suas habilidades. Passei para o concurso do Estado de novo, mas também não quis nem tomar posse, né, não fui mais. Aí teve o da Prefeitura e esse de 2008, só que o da polícia aqui abriu o edital em 2008, 30 de setembro de 2008, eu lembro. Mas houve um atraso, eu sei que as provas só aconteceram em 2009. E aí, 2009 coincidiu com o concurso da Prefeitura de João Pessoa para a educação. E a educação de João Pessoa paga bem. Então, eu vou fazer os dois, né? Porque, de repente, o que saiu, eu tô no lucro. Resultado, foi primeiro da Prefeitura, né? Consegui, fui aprovado também, bem no início, né? Nas cabeças ali das vagas. Aí fiquei feliz demais, caramba, agora eu vou tentar já ir diminuindo mais ainda os colégios particulares. E quando foi, eu acho que lá para, não lembro o mês, mas foi já próximo do meio do ano de 2009, foi que teve esse concurso da polícia. E o concurso de polícia é o seguinte, a gente faz por etapas, né? Então a primeira coisa foi a prova escrita. Quando saiu o resultado da prova escrita, eu estava numa posição legal. Caramba, passei, cara. Foi a minha felicidade, era um concurso para perito, a coisa que mais eu queria, né? Já não tinha conseguido PRF, então eu falei, pô, é esse aqui mesmo que eu vou ficar. Aí depois vem a etapa de teste de aptidão física. Então, quando eu comecei a estudar, uma coisa que eu também já tinha em mente, eu já tinha servido o quartel, já sabia, era uma questão de aptidão física. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, eu tirava um tempinho e sempre praticando a ideia da corrida, né? Que na Polícia Civil ele só exige teste físico, só corrida, né? Polícia Militar não exige barra, flexão, essas coisas. Polícia Civil é só corrida. Então eu já praticando, estudando e mantendo aí as duas, o foco, né? E realmente fazendo minha atividade física. Resultado, estava numa classificação boa, então fiz a prova escrita, passei. Aí depois veio o psicotécnico, né? Complicadinho, mas passei também. Aí teve a aptidão física também, dando gás, mas passei. Mesmo meio gordinho, como eu sou, mas consegui passar, né? Tranquilo. Aí vem prova de títulos, né? A prova de polícia é assim, é cheio por etapas. Então essas etapas rolou o ano de 2009 todinho. 2009 até praticamente 2010. E a gente ainda fazendo um processo seletivo, né? Nessa luta. Enquanto isso, da educação, não. Aí eu já tinha passado. 2009 mesmo tomei posse na Prefeitura de João Pessoa como professor. Foi justamente quando eu fui trabalhar com a minha amiga aí, a professora Analide, né? Aí eu fui
Tomei posse de trabalhar lá na escola Tarsila Barbosa, lá no Grotão, foi onde eu conheci aí a professora. E aí, resultado, já me aliviou mais. Então, eu já estava, gente, concursado, né, em 3, Prefeitura de Bahia, a Prefeitura com a Educação daqui e a ST Trans, que já tinha transformado em CEMOB, né? Então, eu trabalhava já nos 3. Então, caramba, ou seja, eu digo assim, pô, então, meu método de estudo tá aprovado. Para mim, tá dando certo demais. Enquanto que meus amigos só diziam que era sorte. E eu digo, muito bem, que sorte que eu tenho, né? E aí segui. Eu sei que quando terminou todas as etapas da Polícia Civil, aí foi naquela época que quem abriu esse concurso da Polícia Civil foi Cássio Cunha Lima, que era governador. Eu sei que houve aquele problema político, Cássio foi cassado. Entra Zé Maranhão, aí Zé Maranhão disse, não, eu não tenho interesse em nomear ninguém da polícia agora, esse concurso não foi eu que fiz. Aí, resultado, a gente ficou no sofrimento, né? Doido para, pelo menos, para ir fazer um curso de formação, que era a Academia de Polícia, né? E a gente, nada. Então, o Zé Maranhão terminou o mandato, não chamou ninguém, né? Resultado. Aí, depois, quem entra é Ricardo Coutinho. Então, o Ricardo Coutinho, quando entra, falou, rapaz, eu também, o Estado tem que economizar, não pode gastar. E ficou aquela coisa assim, bem aos poucos. Então, ele começou a fazer o curso de formação para nomear, assim, tipo conta-gota mesmo, só você vendo. Então, matando a gente na unha. E nesse concurso eu tinha ficado na posição 27. Eu fui o 27º colocado, né? E aí saiu chamando pouquinho. E eu sei que chegou um momento assim que, caramba, vai perder a validade do concurso e a gente não vai ser nomeado. Então juntou o grupo todinho, aí teve que recorrer na justiça. Olha, é direito, todo mundo passou, e o governador, o resultado não quer chamar, o resultado da justiça foi, obrigou. Não, tem que chamar, não tem isso não. Então a gente foi fazer academia já por ordem judicial mesmo. Então a gente fez academia, mas mesmo assim ele ainda matando na unha com relação à nomeação. A gente terminou o curso de formação, né? São 6 meses de curso da Academia de Polícia, né? A gente estudou, era manhã, tarde e noite. Tive que me afastar das escolas, né? Me afastei de tudo. E aí, o rojão danado, né? Para poder dar conta do curso de formação. Porque o curso de formação, além de tudo, ele é eliminatório. Então, muitas disciplinas que a gente termina tendo que estudar lá. E resultado, se você ficar reprovado numa, você está fora da academia. E aí, quem ainda é doido de perder uma oportunidade dessa? Imagine passar num concurso desse que era tão sonhado. Era realmente a cereja do bolo da minha formação, era justamente passar nesse concurso. E aí, depois que passar, aí a academia, gente, aí não era brincadeira. Então, chegava na academia, estudava até 2 horas da manhã para fazer prova já na manhã do dia seguinte. Mas, tranquilo, deu certo. Então, o que é que eu digo? É disciplina, é foco, tá? É quando você tem um objetivo, você tem que correr atrás mesmo. E o que é que acontece? Quando você se agarra com aquilo ali, com garra, cara, ninguém te tira não. O conhecimento é teu, ninguém mexe. E aí o que é que acontece? Todo mundo que quando tem realmente esse objetivo, ele vai e termina. É tanto que eu acho que da minha turma, acho que uns 2 não conseguiram concluir o curso de formação, né? Terminaram sendo eliminados. E aí o que é que acontece? Quando chega 2014, né, a gente concluiu o curso e aí ficou naquela luta, né, para a questão da nomeação, mas com muita luta eu sei que a gente foi nomeado, né? E depois que eu fui nomeado, eu falei, cara, que show de bola, cara, agora eu estou realmente no trabalho que eu quero, depois de muita luta, né, muita perseverança, disciplina. E aí, o que é que acontece? Hoje estou exercendo o meu trabalho, né, como perito oficial. Não sei se vocês já devem ter visto por aí, né? Pelo menos esses programas policiais que passam aí na televisão local, né? Então, como eu trabalho, gente, no setor, exatamente setor ligado somente com homicídio e suicídio. E vocês sabem que isso aqui em João Pessoa não falta, né? Então, a matéria-prima, né, para o meu trabalho, ela realmente é muito abundante no Brasil inteiro. E aqui não é diferente. Então, trabalho com essa realidade, né? Trabalho nessas cenas de crime. Realmente desafiador, mas antes de tudo, gente, é quando você tem assim, a vocação, quando você quer.
E era uma coisa que eu queria o quê? Desde de moleque, né? Que eu queria realmente ser. Então, quando eu abracei a função, falou, cara, é isso que eu quero, né? E aí, gente, para você ter uma ideia, assim, conversando mais assim, direto com vocês que são alunos do ensino médio, lembre-se, não é porque vocês são de escola pública, não é porque vocês, não sei, mas de repente não têm condições financeiras, que vocês acham que não conseguem. Então, mero engano. É por aí que a gente tem que seguir, é a questão de estudando mesmo, a gente consegue tudo que quer, não tenha dúvida disso, certo? Então, para você que está no ensino médio, é a melhor época realmente para começar a focar. Tenha um foco, crie um objetivo lá na frente, veja as estratégias. Primeiro, objetivo, o que é que eu quero ser, certo? Não interessa se realmente, não, eu sou de escola pública, o que é? Não interessa. Eu não tenho tempo para pagar um cursinho, eu também nunca tive. Nunca estudei meia hora no cursinho. Nunca estudei meia hora no colégio particular. Sempre foi o quê? Só escola pública, sempre. E aí o que é que acontece? Crie seu objetivo, veja qual o caminho que você vai traçar até chegar lá. O meu foi o quê? Como casar, despesa, essas coisas, o meu foi o quê? Tentando passar em concursos, né? Intermediários, que era para que ele pudesse me dar a oportunidade para estudar ainda mais, para chegar onde eu queria. Então eu fiz essa estratégia. Falei, ó, meu objetivo está lá na frente. Sim, como é que eu vou traçar meu caminho? Então esse caminho vai ser traçado o quê? Aos poucos. Não posso parar de trabalhar, mas o que é que acontece? Eu vou amenizando minha carga de trabalho para que eu aumente, intensifique a questão do meu estudo. E aí, com o meu método lá, que depois a gente conversa, né? Quando a gente tiver presencial, eu dou algumas dicas para você de como estudar, tá certo? Para os concursos. E aí a gente consegue, tá certo? Então, não fique assim meio desanimado quando vocês veem assim, ah, eu não vou fazer porque concurso tem não sei o quê. Tem gente que, sim, olha, desculpa. Tem gente que sim, não quer estudar. Aí diz, não, concurso tem arrumadinho. Concurso é os peixes de política, não sei o quê. Eu não conheço ninguém da política. Não tenho peixe nenhum, tá? Arrumadinhos nada. Então, o resultado. A única coisa que eu tinha era estudar mesmo. Então, é possível. Você crie realmente, faça realmente seu caminho. Você vai ter alguns, assim, dissabores? Vai. Eu não vou negar, vou dizer assim, ah, é uma maravilha, tudo fácil. Né? Não, tem que se dedicar. Tem que se afastar um pouquinho dessas redes sociais. Não tem como, cara. Se você ficar misturando tudo, essas redes sociais, elas são atraentes demais, né? É bom demais. Ela toma teu tempo e não te leva a lugar nenhum. Então, o que é que eu fiz? Durante já esse período para fazer até o próprio curso de formação, né? As redes sociais já estavam aí com todo o gás. E a primeira coisa que eu fiz, ó, me desligar disso aí, cara. Me desliga dessas redes sociais, grupinho, assim, de fofoca, grupinho para ficar, para estar falando mal, para estar criando mal-estar. Gente, você vai ter que escolher. Quando você tem seu objetivo, você vai ter que deixar um bocado de coisas para trás. Coisas assim que são muitas vezes, assim, é prazeroso, mas é ilusão. Né? Ah, vou bater um papo, eu vou fazer aquilo, eu vou pôr uma festinha, né? Essa rapaziada de hoje gosta muito de ir para PH, né? Ah, eu vou curtir a PH. Então, tem que dar uma pausazinha, amenizada. Não é preciso cortar tudo, não. Você só precisa dar uma amenizada, focar com disciplina, tá? Grupinho de fofoca caia fora. Então, eu sempre via, até onde eu trabalhava mesmo, gente, até na escola onde eu trabalhava, às vezes chegava em sala de professores, gente, duas, três pessoas para conversar, é para se lamentar, é que não sei o que, só sabe falar mal, e vamos botar a culpa em governo, vamos botar a culpa em política, e resultado, bota a culpa em todo mundo, menos nela. E quem deve fazer as coisas é você, não vai esperar cair do céu, não. Então, gente, pode ter certeza, você pode confiar que vocês têm um potencial gigante, tá? Vocês têm um potencial enorme e a faixa etária de vocês também são muitas áreas que existem aí disponíveis. Não só a questão da polícia, mas tem muitas áreas nas Forças Armadas, gente, que é só para essa rapaziada nova, tanto homens como mulheres, né? Eu estou falando assim no genérico, mas o universo das mulheres também é impressionante. Então as mulheres estão com tudo. Você vê que na minha turma mesmo era meio a meio, né? Metade da turma homem, metade da turma as mulheres. São peritas excepcionais, né? Que trabalham lá no campo, outros trabalham no setor de homicídio mesmo. E só você vendo. Show de bola.
Tem a Polícia Militar, tem a Polícia Rodoviária, tem a Polícia Federal, tem a Polícia Penal, tem Exército, tem a Marinha, tem, então, ou seja, uma infinidade, gente, de oportunidades. E sabe quem é que consegue? Sabe quem é que vai atrás? Realmente são poucos que vão atrás, e os que vão, que tem o objetivo garra, conseguem. Não tem como, cara. É a forma mais democrática através do concurso, é um espetáculo. E aí até eu estava vendo assim, muitas vezes, eu ainda dou, às vezes por outra, eu ainda dou umas aulinhas, tá? Em colégio particular, tá? Sem tanto aquela questão de compromisso por causa do trabalho, dedicação ao trabalho, tá? Mas muitos dos alunos perguntam, tem algumas curiosidades, assim, professor, para fazer uma pergunta com relação ao trabalho, sem problema, gente, assim, falar, é difícil passar no concurso? Fala, não é difícil, é preciso só estudar. Também não é fácil, eu não vou dizer assim, não precisa estudar não, chega lá no dia, depois que sair o edital, faz a inscrição lá e no dia faz a prova e vai passar. Aí não, também não é por aí não, tá? Tem que ter dedicação. E o trabalho em si é muito pesado, se eu digo não. Para mim, foi o melhor trabalho que eu já consegui até hoje. Muito embora que a gente trabalhe com situação assim de violência, né? Que não é assim tão fácil. Então a gente tem que ter mais ou menos, às vezes, o perfil, tem que se identificar com o trabalho. E me perguntava, e o trabalho de perito tem que ser somente na rua, só trabalha com questão de violência? Nada. Gente, o setor de homicídio é apenas um setor. Então a gente tem uma diversidade muito grande, tem os laboratórios, gente. Então a quantidade de laboratórios que a gente tem dentro do nosso IPC é uma quantidade enorme. A maior parte, mais de 90% dos peritos, eles preferem trabalhar em quê? Nos laboratórios. Então tem um laboratório de DNA, tem laboratório de balística, né, que mexe só com armamento, tem os laboratórios de áudio e imagem, tem um laboratório químico, de tudo. Então, mais a gente tem laboratório, então dá para trabalhar interno, se você quiser, quem quer trabalhar na rua, como eu, né, que eu prefiro, é uma opção minha, trabalha também. Aí a galera tinha uma pergunta, o pessoal dizia assim, uma curiosidade, quando atende uma cena assim de crime, com muita violência, você não fica assim com aquele complexo? Chega em casa, você consegue dormir? Eu falei, consegue, gente, dá para dormir. A gente diferencia. Desde a academia, quando a gente está fazendo o curso, a gente já começa a diferenciar o que é o trabalho em si, né? Sua dedicação para que o trabalho surta efeito, e a questão do pessoal. Você não mistura o seu pessoal, o seu emocional com o trabalho. A gente consegue distinguir. É por isso que o trabalho sai bem feito, porque a gente não vai misturar as coisas, tá? Então, outros perguntavam assim, caramba, eu vejo vocês atendendo, às vezes, cena de acidente, ou cena até de próprio crime mesmo, né? Que as vítimas ficam extremamente dilaceradas. Chega em casa, você consegue jantar, consegue almoçar depois de um episódio desse? Consegue. E justamente por isso que a gente consegue, a gente vai se tornando assim profissional, né? A gente vai separando realmente, né? O que é aquela questão emocional de vítima para o trabalho que é profissional. Lógico, tem situações que a gente vê assim, caramba, é um ambiente pesado para danado, né? Tem alguns ambientes que realmente é mais pesado que outro, né? Mas a gente consegue, na base do profissional, consegue separar isso. Isso não lhe afeta, você tem que ser profissional a tanto que não deixar aquele questão emocional, aquela cena de crime, partir para o seu pessoal. Tem que deixar separado, né? Quando eu chego em casa, eu não lembro nem da fisionomia de nenhum, né, das vítimas lá. Então eu separo. Então eu estou trabalhando lá já preocupado com a estrutura do laudo, como é que aconteceu, tudo aquilo ali. Então é a mente, né? Eu consigo ver numa cena daquela de crime o que a maioria não consegue enxergar. Então o pessoal está olhando aqui, mesmo daqueles curiosos, né? Mas eu estou com um olhar justamente muito diferente daquilo. Então o olhar não é do curioso, é o olhar realmente bem, aquele olhar clínico, né? O olhar de policial em termos da investigação científica mesmo. Vejo coisas assim que ninguém consegue ver, tá? Então o nosso trabalho é isso, tá? E o pessoal pergunta muito também assim, tem pesadelo, você não fica agoniado? Não, dá para ficar não, dá para separar. A carga horária é muito puxada? Não, gente, o plantão é tranquilo, o plantão do perito, ele só trabalha quando tem uma ocorrência. Enquanto não tem ocorrência, ele tá tranquilo, está lá no alojamento, bem assistido, não precisa de estar
se preocupando, se matando de trabalhar, não. Com certeza é o trabalho que eu menos trabalho em termos do trabalho físico. A gente usa muito a questão da mente para a questão de fazer os laudos, né? Que aí é onde é o trabalho maior, é fazer, montar. Pessoal, qual é o papel em si do perito criminal? Ele vai o que materializar um fato, né? Um ato criminoso. Porque quando chega na justiça para a questão de julgamento, a justiça quer quer uma prova técnica, né? E só quem pode dar essa prova técnica vai ser quem? Um perito. O delegado vai instruir o inquérito dele, né? Ele vai apontar mais ou menos quem é a pessoa, porque num crime normalmente tem o quê? A autoria, né? A motivação e o fato em si. Então tudo isso aí não tem que se fechar para que o juiz possa fazer o seu julgamento final. Gente, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa, só que eu não queria me estender tanto aqui para não ficar aquela coisa meio maçante. Eu sei que isso vai resultar no trabalho, né, de culminância aí da professora Ana Leide, mas até me dispus para ela. Eu disse, olha, quando quiser, depois que passar essa pandemia aí, que está bem perto, a gente poder se reunir na escola, a gente poder sentar e a gente fazer aquele bate-papo, né, de forma mais interativa, tá? Que aí tira dúvida, a gente consegue realmente esclarecer muito mais a respeito das realidades, né? A questão de alguns fatos, né? Que eu já atuei, que a gente consegue desvendar com sucesso, né? É muito bom isso quando a gente vê que o trabalho surte efeito, né? É que é legal. Então, gente, eu não vou me estender tanto com vocês, não. Eu prefiro deixar para uma oportunidade que a gente possa estar presencialmente, tá? E para encerrar, gente, para encerrar com vocês, eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder para vocês, tá? Sabe quando vocês, meninos e meninas, sabe quando vocês vão conseguir ingressar na carreira policial? Quando vocês quiserem, tá? Quando vocês quiserem, uma coisa assim que ninguém tem o poder de impedir. Só vocês que têm o objetivo, traçar o caminho e percorrer, né? Com garra, determinação, disciplina, e vocês vão conseguir ser, não só policial, o que vocês quiserem, né? Se vocês quiserem ser, quem quer ser, quem quer partir para a carreira de professor, quem quer partir para a carreira jurídica, quem quer partir para a carreira policial, quem quer partir para a carreira de engenharia, de saúde, né? Então, gente, não tem ninguém que impeça quando você está determinado. Então, se você está determinado, não interessa se é escola pública, não. Olha que eu tracei esse objetivo meu, demorei pra caramba, né? Tive as dificuldades, mas eu sabia, vou conseguir. Isso é uma coisa que eu tinha certo comigo, assim, eu vou conseguir. Não tem quem tire isso da minha cabeça, esse é o meu objetivo. E conseguir sem nunca estudar na escola particular, sem nunca estudar no cursinho, tá? Sem nunca ter tido apoio de professores de fora, então somente batalhando com disciplina, com garra, tá certo? Então, gente, eu se pedir para vocês, agradecer aí a professora Ana Leide pelo convite, tá? A turma, não conheço vocês pessoalmente, mas desejo um dia, né, poder ter esse contato com vocês. E boa sorte, gente. Garra, disciplina, tem que escolher aí, tem que se desapegar de algumas práticas, os viciozinhos de internet, dessa vida sem querer fazer nada, porque quando a gente tem muito tempo sem fazer nada, a gente termina não produzindo nada. Quando a gente está muito ocupado, a gente consegue produzir muito mais. Tá ok, gente? Então, um abraço para vocês e espero que no futuro tenha alguns de vocês aí trabalhando junto comigo aqui, né, na profissão. Tá? Quem sabe a gente se encontra aí no mesmo ambiente ou em outros ambientes, em outras instituições, mas com vocês alcançando o objetivo. Tá ok, gente? Então, um abraço e boa sorte para todo mundo. Estudem, que o maior ato de rebeldia para a gente é estudar, ok? Então, até mais.